Olá, pessoal! Sou Eduarda Rapke Monteiro e vou apresentar para vocês o artigo Fatores de risco para o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem ao longo do primeiro ano de vida de crianças nascidas prematuras. Bom, com base nos dados apontados pelo artigo, os partos prematuros, os quais são caracterizados por acontecerem antes de 37 semanas de gestação, representam 11,5% de bebês nascidos vivos no Brasil. Em consequência do parto antes do tempo, os recém-nascidos prematuros apresentam vários fatores de risco que podem contribuir para atrasos e sequelas no seu neurodesenvolvimento. Esse estudo teve como objetivo principal realizar uma avaliação longitudinal dos fatores de risco associados ao desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem de crianças prematuras, e como objetivo secundário, detectar qualquer associação entre eles. Bom, no início do estudo, 37 crianças foram selecionadas, porém 2 apresentavam malformações congênitas e 2 apresentavam teste do pezinho alterado. Portanto, essas 4 crianças foram excluídas do estudo, restando 33 crianças prematuras no total, as quais foram avaliadas aos 4, 8 e 12 meses de idade corrigida com as escalas Bayley 3. Os pais completaram questionários referentes às oportunidades do lar, práticas e conhecimentos parentais. Sobre as avaliações, foi utilizada a Bayley Scales of Infant Development, terceiro, nas idades corrigidas de 4, 8 e 12 meses de idade para avaliar o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem dos bebês. A escala cognitiva avalia aspectos relacionados ao desenvolvimento sensório-motor, a exploração e manipulação, relacionamento com objetos, formação de conceitos, entre outros aspectos do processamento cognitivo. Já a escala motora é dividida em subtestes de motricidade fina e grossa, avalia a apreensão, integração perceptivo-motora, planejamento motor e velocidade motora, além de movimentos de membros e tronco e posicionamento estático, movimentos dinâmicos, incluindo locomoção e coordenação, equilíbrio e planejamento motor. A escala de linguagem avalia a linguagem e as habilidades sociais, a capacidade de aprender os sons da fala e seus significados, além da interação ativa com o ambiente. O Daily Activities of Infant Scales foi respondido pelos pais na idade corrigida de 8 meses da criança. Ele tem 8 domínios, entre eles comer, tomar banho, trocar de roupa, segurar, brincar, andar e dormir, com questões que abordam a posição adotada pela criança em cada atividade. Em todos os domínios, as respostas são organizadas em uma escala ordinal de 3 pontos. O A refere-se a menos oportunidades, o B refere-se a oportunidades parciais e o C se refere às maiores oportunidades. Para o desenvolvimento de posturas antigravidade, exploração e controle de movimento pela criança. As pontuações podem ser obtidas para cada subescala de forma independente. A pontuação total do questionário é obtida pela soma das 8 dimensões. Para analisar a qualidade das oportunidades de desenvolvimento infantil no ambiente doméstico, foi utilizado o questionário Affordance in the Home Environment for Motor Development para as crianças com idade entre 3 e 18 meses, sendo respondido pelos pais na idade corrigida de 12 meses da criança. Esse método possui 5 subescalas com questões sobre os espaços externos e internos da casa, a variedade de estímulos e os materiais motores, finos e grossos disponíveis para criança brincar. Por fim, o Knowledge of Infant Development Inventory foi utilizado para avaliar
o conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. Esse questionário foi preenchido pelos pais aos 8 meses de idade corrigida da criança. Ele tem 20 questões que abordam os momentos específicos da aquisição de habilidades motoras. A pontuação total é obtida pela razão entre o número de questões respondidas corretamente e o número total de questões respondidas, variando de 0, que se refere a pouco conhecimento, e 1, que se refere a muito conhecimento. Bom, 2 estratégias foram adotadas para ocorrer o controle dos fatores intervenientes. Foram realizadas análises comparativas das variáveis qualitativas entre o grupo de crianças de diferentes categorias em cada variável e, assim, não foram observadas diferenças significativas entre os scores de neurodesenvolvimento em nenhuma das 3 idades. Ocorreram associações parciais entre todos os fatores de risco investigados e scores de neurodesenvolvimento. Esses 2 procedimentos permitiram que ocorresse a manutenção de um único grupo na análise de regressão e, assim, possibilitaram a investigação do fenômeno associativo em um grupo heterogêneo de prematuros. Como resultados, temos o tempo na UTI neonatal, que foi o preditor mais associado ao neurodesenvolvimento em prematuros, aos 8 e 12 meses com desenvolvimento cognitivo e aos 12 meses com desenvolvimento relacionado ao desenvolvimento motor. No entanto, as variáveis ambientais durante o primeiro ano de vida também foram relevantes, entre elas a variedade de estímulos aos 4 meses para o desenvolvimento cognitivo, os meses de amamentação aos 12 meses para o desenvolvimento cognitivo e a renda familiar aos 12 meses relacionados com a linguagem. Bom, o maior tempo de internação da UTI neonatal e a menor idade gestacional estiveram relacionados a menores scores cognitivos e motores no primeiro ano de vida, enquanto que o baixo peso esteve associado ao prejuízo do desenvolvimento motor. O tempo na UTI neonatal se mostrou inversamente associado ao desenvolvimento cognitivo e motor, sendo um preditor significativo no modelo de regressão. Os resultados enfatizaram que o ambiente de uma UTI neonatal é um fator de risco para o desenvolvimento de crianças prematuras. A prematuridade e o baixo peso ao nascer foram identificados como 2 dos fatores de riscos mais fortemente associados ao desenvolvimento de atrasos no primeiro ano de vida, devido a diferentes desfechos clínicos. A renda familiar, em relação à linguagem, ela foi um fator determinante para o desenvolvimento, o qual está intimamente relacionado às oportunidades de exposição e interação social, à educação dos pais e aos cuidados prestados pelos cuidadores. Como conclusão, temos que a investigação dos fatores de risco no primeiro ano de vida é essencial para fornecer as informações necessárias para estratégias de intervenção que possam compensar atrasos e que a intervenção motora precoce pode ajudar a prevenir prejuízo no desenvolvimento motor dos bebês. Os programas educativos para os pais se mostram necessários para prevenir os efeitos a longo prazo dos riscos previamente estabelecidos. E como comentário adicional, eu gostaria de incluir que a questão dos pais, da renda dos pais, né, de proporcionar um ambiente para as crianças, é essencial que elas tenham essa variabilidade de instrumentos, de sons, né, e que a gente consegue visualizar isso nas famílias mais com uma condição financeira melhor, mas que existem possibilidades de criar brinquedos, né, de criar formas de interagir com essa criança para que ela não tenha um atraso, em especial se ela for uma criança prematura. Então, é isso.
Muito obrigada por assistirem a minha apresentação.